Informar, entreter e emocionar. Estes foram os verbos que nortearam a produção do filme que conta a história da Vale. A Vale nasceu em 1942. Mais do que um institucional, nossa história é uma obra audiovisual. O filme mostra como é possível incorporar a linguagem do cinema ao mundo corporativo. Como todo projeto, quando começa, né, a gente nunca sabe o que vai virar, né? Então surgiu como um desafio de fazer um filme de 70 anos da Vale. Saímos para os países e para as regionais até com a ideia de captar material para ter em banco de imagens e fazer um filme bem menor, um filme que você teria 5 minutos no máximo. Só que a riqueza do material e a quantidade de fatos históricos que a gente queria colocar ali, que eram relevantes, eram tão grande que a gente tinha que ser um média-metragem para dar conta. Foram meses de muita pesquisa. Estamos falando de uma empresa com 70 anos, que atua em todos os continentes e que tem mais de 100 mil empregados. Então, durante a pesquisa, a gente percebeu que na medida que a gente ia encontrando os fatos e construindo esse quebra-cabeça da linha do tempo da Vale, a Vale estava mudando, mas o mundo também estava mudando. Com uma linguagem ágil e bastante gráfica, o filme traz imagens e sonoridades que marcaram época em meio a fatos históricos da empresa. O processo de criação da trilha, ele abordava uma questão temporal, né? De vir acompanhando as décadas. E outra questão regional e étnica. Por exemplo, você pode ver na parte de Oman instrumentos da região, instrumentos que não sei nem pronunciar o nome. Além do Brasil, visitamos 9 países, fizemos 64 diárias de filmagens em 120 locações espalhadas por 22 cidades. 165 empregados participaram do filme, cada um falando em seu idioma natal. Foram 12 línguas diferentes: português, inglês, francês, espanhol, alemão, árabe. Dirigir não atores é sempre curioso e sempre desafiante. Quando eu chegava em um empregado que não tinha tido contato com câmera nenhum, a primeira reação, quando a gente coloca uma câmera, é a pessoa travar. Eu fazia perguntas para as pessoas, mas isso era a parte 2. A parte 1 era decorar um texto e interpretar um texto. E isso é mais difícil. Leur mission, aider à produire du nickel ici, en Nouvelle-Calédonie. Teve uma pessoa especificamente na Malásia que fala Searching for New Dreams, que chamava Mr. Vijay. Daí ele estava nervoso, ele tremia, e foi uma loucura. E o texto dele ficou ótimo. O segredo é respeitar cada um e respeitar a maneira que a pessoa é. Isso foi interessante. E a coisa da língua. Dirigir pessoas em outra língua é muito maluco. Você tem que tentar ouvir pela sonoridade, mas e o tom? Então eu confiava muito na comunicação da Vale local. O relacionamento entre a equipe da conspiração e as comunicações locais foi excelente. Todas as comunicações, sem exceção, todas foram muito participativas, nos trazendo dicas de lugares, de regiões, de locais internos dentro da unidade da Vale. Chegada a hora do lançamento, escolhemos a cidade mineira de Itabira, berço da Vale, para apresentar em primeira mão o resultado final. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao evento que abre as comemorações dos 70 anos das operações da Vale em Itabira. Nosso evento é programado para 2.000 pessoas. Então, quando chegar aos 70%, a gente começa. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas.
chegamos ao momento mais esperado da noite. Vamos assistir em primeiríssima mão ao filme Nossa História. Mas sua história começa bem antes, de uma pequena cidade de Minas Gerais. Itabira-Tupi é pedra que brilha, mas não é só ouro que brilhava por lá. Quando a Maria Fumaça entrou aí. Nous sommes la deuxième compagnie minière mondiale. E a primeira em minério de ferro. Agora você chega em casa, assiste a Nossa História. E pode dizer, eu me tornei um galã depois de ter trabalhado na Vale. Aqui no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Vale, o lançamento acontece no Odeon, tradicional cinema carioca. Empregados, aposentados, jornalistas e stakeholders vieram conferir o filme na telona. Eram mesmo tempos românticos. Saio arrepiada, dá muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Achei maravilhoso, fiquei emocionada. Acho que a cena da descoberta do minério em Carajás foi algo bastante marcante. Carajás é uma cena linda. Aquela senhora falando do lucro é de uma sensibilidade muito grande. Agora eu tô vendo aí o lucro da companhia. Com um olhar social, da importância desse resultado para uma cidade, para uma pessoa. Ver 85, quando eu entrei na empresa, uma pessoa dizendo que tinha nascido naquele momento. Assim... Em 85, no ano que eu nasci, o terminal portuário de Ponta da Madeira, no Maranhão, é inaugurado. A forma de contar a história mexe com as emoções. O audiovisual, eu vejo que cada vez mais é uma ferramenta estratégica de comunicação, porque ele trabalha com emoção e porque ele consegue, num tempo menor, num tempo relativamente curto, contar muita coisa. Quantas páginas teriam que ser escritas no livro para mostrar o que vocês mostraram em 7 minutos? E o audiovisual toca mais. Eu acho que você atinge muito mais gente. A minha vida tem a ver com a Vale. A minha emoção tem a ver com a Vale. A pegada emocional gera engajamento, de verdade. A pessoa se sente orgulhosa de fazer parte daquilo. Trazer essa forma de mostrar o que a gente vive no dia a dia, para a gente ter consciência de que tem uma beleza muito grande por trás de tudo isso. Nosso trabalho de cada dia está fazendo uma história. O Vale desde 1945.